noite, que é a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia, ou acesse a sua Bíblia aí no seu celular. Abra comigo a palavra de Deus num salmo tão querido. Nós vamos começar com o Salmo 46, e o verso 9. Salmo 46, o verso 9. Hoje nós pela manhã falamos sobre Romanos, foi uma bênção. Salmo 46. Hoje é culto de ceia, né? Como todo primeiro domingo. Então nós vamos concluir com a ceia. Salmo de número 46, verso 9. Eu queria, como hoje é o primeiro dia da semana, queria deixar para você um para-casa aí, né? Para-casa espiritual, né? Medita no Salmo 46 essa semana. Pastor, é só um salmo? Se eu leio uma tacada. Não, mas não é ler, é meditar. É extrair de cada palavra uma verdade. O texto é rico, riquíssimo. Eu queria muito pregar sobre o salmo inteiro, mas não dá mesmo. A gente pode dividir ele para alguns dias. Hoje eu vou falar sobre o versículo 9, contextualizando o que nós estamos vivendo hoje, que é a ceia do Senhor. Então, para casa essa semana é meditar no Salmo 46 completo, postar, mandar para alguém. Vai ser uma bênção. Verso 9. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Eu vou ler de novo na outra versão. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Coloca a tradução, Davi, aqui para mim, SRA. Coloca a RC. Deixa eu ver a RC. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, vamos lá. RC, coloca para mim. Revista e corrigida. SRA, né? Isso. Ele faz cessar as guerras. Ué, irmão, ninguém vai dar glória a Deus? Então ninguém está passando guerra nenhuma, né? Está todo... Tem ninguém que passando problema nenhum, aleluia. Pensei que essa palavra é só para mim hoje. Será que alguém toma posse dessa palavra? Mais alguém toma posse dessa palavra? Porque não é a palavra do pastor, é a palavra de Deus, irmão. Ele quem? O Deus Todo-Poderoso. O que ele faz? Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra. Quebra o arco. Isso é forte, irmãos. Por isso eu queria que você meditasse no Salmo 46 todo. Você vai ver o contexto. Israel enfrentando batalhas terríveis, desafios terríveis. O contexto aqui é bélico, é de guerra mesmo. Nações engolindo nações. E aí Deus usa o salmista para declarar a palavra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança. Queima os carros no fogo. Meu Deus, isso é forte. Nós vamos fazer o seguinte. Olha o que nós vamos fazer. Nós vamos ministrar sobre esse versículo. Eu vou pregar a parte A. Vou decorrer a mensagem na parte A. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Vou decorrer até ali. E eu concluo a mensagem com a parte B, que é a cereja do bolo, que ele quebra o arco. Eu acho que já tem gente no espírito que já está entendendo. Ele quebra o arco. Porque, irmãos, uma coisa é cessar a guerra. Outra coisa é destruir tudo que proporciona guerra. Mas a parte B a gente conclui, tá bom? Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Diga amém. Salmo 46, irmãos. Um dos filhos de Corá, né? Que escreve, mestre de canto. Salmo 46 todo, ele tem uma linguagem bélica. Uma linguagem, sim, de instrumentos de guerra. Israel está envolvido nisso. Olhando para o texto, ele faz cessar. Ele quem? Alguém pode falar? Ele quem? Deus. E esse Deus é o quê? Quem pode falar? Ele é o quê? Poderoso. Ele é o quê? Maravilhoso. Ele que faz cessar, ele é o quê? Onipresente. Forte. É esse Deus, Criador dos céus e da terra. Ele faz cessar. Espera aí. Então esse Deus poderoso, ele controla a guerra?
esse Deus poderoso, Ele minimiza a guerra, Ele dá limites para a guerra, Ele diminui a guerra. É isso que está dizendo? Não, o texto está dizendo: Ele faz cessar. Ele não controla a guerra, Ele encerra a guerra. Esse cessar no hebraico é acabar completamente, parar imediatamente, completamente. Não é diminuir, não é aliviar a guerra, não é dar uma pausa na guerra, é colocar um fim absoluto nas guerras. Então ele diz, Ele faz cessar, acabar, não é pausar, não é minimizar, é acabar. E Ele faz cessar as guerras até onde, irmãos? Até o fim da terra. Olhe para mim aqui. Não existe caos fora do alcance do nosso Deus. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra. Não existe caos fora do alcance dele. Não existe guerra grande demais, capaz que não permita que ele cesse. Não existe cenário impossível demais, capaz que faça com que ele seja capaz de que ele não mude. Não existe um coração destruído demais por traumas que ele não possa restaurar. Não existe impossível demais que Deus não possa mudar, irmão. Quando Deus entra em cena, até aquilo que parecia interminável encontra um fim. Quero falar para você que está enfrentando uma guerra. Irmão, se a sua guerra for mais ou menos, essa palavra não é para você. Assim, guerrinha, sabe? Te peço desculpa, mas essa palavra não é para você. Quero falar para você que está vivendo uma guerra que parece ser interminável. Abra suas mãos assim, abre. Abra suas mãos assim. Quando Deus entra em cena, aquilo que parecia interminável encontra um fim. Olha o microfone aí. Quem está com a mesa? Quem está com a mesa? De onde que é isso? Está dando microfone aí, não? Só aqui? Que isso? Oh, Jesus. Guerras internas, guerras externas, guerras que a gente já tentou vencer e não venceu ainda, guerras que parecem intermináveis. Eu quero te dizer debaixo dessa palavra: Ele faz cessar guerras até os confins da terra. Não existe distância para o agir de Deus. Não existe dificuldade para o agir de Deus. Quando Deus entra, irmão, seja o que for, Ele tem poder de resolver. O Evangelho não é um curativo. O Evangelho não é um band-aid. O Evangelho é a cura, é a restauração. Por isso que esse negócio, hoje eu estou salvo, hoje eu não estou. Um dia eu estou salvo, hoje eu não estou. Irmão, Ele fez por completo. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Eu queria falar de guerras internas. Eu não sei porque Deus me levou para isso hoje. O Salmo, ele é descrito sobre uma guerra externa, um poder bélico das nações, irmão, terrível. Mas hoje, talvez você não está enfrentando uma guerra externa. Eu queria falar sobre guerras internas. E aí, se os irmãos puderem, coloca para mim o tema dessa noite. Eu queria falar de guerras. 5 pelo menos. Uma guerra chamada rejeição. Uma guerra chamada abandono. Uma guerra chamada humilhação. Uma guerra chamada injustiça. Uma guerra chamada traição. Eu quero falar de 5 guerras nessa noite. Hoje Deus pode fazer cessar a guerra da rejeição, do abandono, da humilhação.
humilhação, da injustiça e da traição. Guerra na mente, guerra nas emoções, a guerra da culpa, a guerra da dor, a guerra da falta de perdão, a guerra da autossabotação, a guerra do rancor, a guerra da alma. Afinal, irmãos, todos nós, não é você, é todos nós, carregamos dentro de nós marcas invisíveis, que adquirimos conscientemente ou inconscientemente ao decorrer da vida. Traumas, marcas, dores que carregamos desde o dia que nascemos. Cada um sabe a complexidade da sua guerra, cada um sabe o tamanho da sua dor. E um pior cenário é pensar que a sua dor é maior do que o outro, que você é um injustiçado. Quero te dizer que todos nós enfrentamos guerras, mas eu quero te dizer que acima de todas as guerras existe um Deus que tem poder não para minimizar, nem para pausar, mas para parar, para cessar. Tem alguém que toma posse aqui? Tem alguém aqui para tomar posse? Feridas que ninguém vê, marcas invisíveis, porque marca visível a gente trata, é ou não é? Mas marcas invisíveis a gente vai postergando, deixando para depois. Marcas invisíveis que ninguém vê, olha para mim, mas que influenciam diretamente os nossos pensamentos. Eu vou de novo. Marcas que ninguém vê, nem quem está do seu lado, mas essas marcas influenciam diretamente a nossa mente. E todos os dias, em todo momento, nos percebemos presos dentro de pensamentos que foram causados, são resultados de marcas que adquirimos ou que temos ao longo da vida e que temos adquirido ainda. Todos nós carregamos marcas invisíveis, feridas que ninguém vê, mas que influenciam nossos pensamentos. Mas não influencia só pensamento não, influencia também as nossas emoções. Conhece alguém totalmente desestabilizado emocionalmente? Essa pessoa ela só é uma pessoa marcada. Pessoas deliberadamente inconstantes, uma alternação de humor absurda. Quem fala para vocês hoje, irmãos, é um homem pecador, miserável, que merece o inferno. Mas uma coisa, irmãos, eu faço todos os dias. Senhor, não me permita, Pai, continuar sendo quem eu sou, nem que eu melhore um pouquinho. Essa é a nossa oração. Traumas, dificuldades todos nós temos. A questão é que uns têm e terceirizam, outros têm e buscam a cura. Tem alguém aqui? Traumas, feridas que ninguém vê, que influenciam pensamentos, emoções e decisões, que aí é o último extremo. Influencia pensamento, até aí está no campo da ideia. E aí daí a pouco você coloca isso para fora. Influencia emoções, porque a emoção fica mais externo, né? É mais nítido. E daí a pouco o terceiro nível, que é o mais pesado, está aí os psicólogos, psicanalistas, tudo me ouvindo, né? Se eu estiver errado, você me manda um direct depois. Mas o terceiro estágio é o mais pesado, que essas feridas acabam implicando em decisões. Decisões pautadas pela dor, decisões pautadas pelo trauma. Deus tem poder de mudar qualquer situação. Ele é um Deus que faz cessar a guerra. Onde Jesus reina, a guerra termina e a cura começa. Hoje estamos diante da mesa do Senhor. Quem crê que essa é a mesa do Senhor? E é na mesa do Senhor que somos curados. A cruz não foi apenas um lugar de sofrimento físico, mas na cruz Jesus levou todas as nossas dores, inclusive as emocionais. Ele sentiu tudo aquilo, Jesus sentiu tudo aquilo que nós sentimos.
Jesus passou por dores físicas e dores emocionais, para mostrar a mim e a você, que Ele venceu, e você também pode vencer. Primeira dor, a rejeição. Quantos de nós já sentimos ou já passamos por um processo de rejeição? Quantos de nós já fomos rejeitados? É aquele dia que você chega para trabalhar, e você chega com a autoestima lá para cima, você está bem, e de repente o teu patrão diga, olha, passa no RH. Aí você é desligado da empresa. Talvez o motivo de você ter sido desligado, nem é porque você é ruim de serviço, não. Na maioria das vezes é, tá, irmãos? Mas talvez é um corte em massa. Eu me lembro que eu trabalhava na VIM do Brasil, na Manesma, uns anos atrás. Depois de muitos anos, eles mandaram milhares de pessoas embora, e eu estava no meio. Mesmo sabendo que numa empresa que eu já havia sido promovido 5 vezes, mesmo sabendo que eu estava ali trabalhando bem, o meu desligamento, ao voltar para casa, jogou minha autoestima lá embaixo. A gente começa a se, sabe, um sentimento de rejeição, parece que a gente não deu conta. Quem já viveu isso alguma vez na vida? É aquele abandono sentimental, é o pai que abandonou, é a mãe que não teve presente, é um relacionamento, mulheres que ficam mendigando relacionamento porque sofreu algum tipo de rejeição, certo? Pessoas feridas pela rejeição. Eu vou ter que adiantar alguns sintomas de pessoas que sofrem com o sentimento de rejeição: necessidade excessiva de aprovação, medo de não ser aceito, baixa autoestima, sensibilidade exagerada a críticas, pessoa que não consegue ouvir crítica, dificuldade de confiar em outras pessoas, comparação constante, a pessoa se compara com outras pessoas. São sintomas de pessoas que sofreram algum tipo de rejeição. Outro sintoma pesado, eu vou ter que adiantar, mas o isolamento emocional. Então assim, a pessoa acaba se isolando, não quer confiar mais em ninguém, né? Mas Jesus, quero te dizer que Jesus conheceu a dor da rejeição. João 11 diz que Ele veio para os seus, e os seus não receberam. É aquela vez que você foi rejeitado dentro da sua casa, rejeitado da sua família, rejeitado por alguém que você ama. Quero te dizer que Jesus, Ele foi rejeitado pelos religiosos. Jesus foi desacreditado na sua própria cidade. Jesus passou, pessoas próximas a Ele não compreendiam o chamado dEle, rejeitaram o chamado dEle. Ei, o povo preferiu Barrabás, irmão, rejeitaram Jesus. Jesus provou para você que sofreu algum tipo de rejeição, Ele provou que a rejeição dos homens nunca cancela o propósito de Deus na vida de alguém. Mesmo rejeitado, Ele cumpriu o que lhe havia sido proposto. Ele foi até o final. E eu quero te dizer, Ele mostrou para mim e para você que a rejeição que nós vivemos nunca cancelará o plano que Deus tem para nós. Você pode dar uma glória a Deus? Não vai dar tempo, né, irmão? Davi foi rejeitado pelo pai, Samuel chegou. Dá glória, irmão. Vou falar de novo. Davi foi rejeitado pelo pai, Samuel chegou, enviado de Deus. José foi rejeitado pelos irmãos, se tornou governador do Egito. Jefté foi rejeitado pela sua própria família. Tem um Jefté aqui nessa noite? Não levanta a mão. Deus sempre usa rejeitados para revelar a sua glória. Poderia discorrer, me perdoe, não vai dar tempo. Vamos para o segundo. Qual que é o segundo? Abandono. Pessoas que estão enfrentando guerras, porque por algum momento da vida foram abandonados, sofreram essa questão do abandono. Sintomas da pessoa que sofre com o abandono: não gosta de estar sozinho, carência emocional intensa, dependência afetiva, ansiedade quando alguém se afasta, apego exagerado, tristeza profunda, insegurança emocional. São algumas características de pessoas que sofreram algum tipo de abandono. Quer te falar? Jesus também foi abandonado, e Ele sofreu um abandono que nós não sofremos. Deus, o Pai,
o abandonou. Quando ele assume o pecado da humanidade, ele decide na eternidade tomar o cálice da ira de Deus. Pai, Deus meu, por que me desamparastes? Jesus foi abandonado, irmãos, pelos seus discípulos. Lembra dos discípulos? Tamo junto. Na hora que prenderam todo mundo, ó. Será que você já passou isso? É a gente que aí a gente fala, tamo junto. Mas na hora que estreitou, cadê? Tô sozinho. Eu quero falar para você, mulher, que o seu marido foi embora, te deixou aí com a responsabilidade dos filhos. Eu quero falar para você, homem, que a sua mulher te abandonou, mesmo morando dentro da sua casa. Eu quero falar para você que é filho, que foi abandonado pelos seus pais, e isso tem interferido no seu casamento, no seu ministério. Jesus sofreu na pele o abandono. Pedro o abandonou, 3 vezes o negou, covarde. Judas, Jesus ficou sozinho, irmão. Quando ele chama para orar, os caras começam a dormir. Jesus sabia o que é viver o abandono. E o abandono produz sensação de vazio, medo, insegurança, crise de identidade. Há pessoas, irmãos, cercadas de gente, mas emocionalmente abandonadas. Mas eu quero te dizer que Jesus venceu o abandono, para que ninguém precisasse enfrentar a vida sozinho. Hebreus 13:5. Não te deixarei, jamais te desampararei. Quem anda com Jesus nunca mais estará sozinho. Terceiro, guerras que enfrentamos, como a guerra da humilhação. Quem já enfrentou uma humilhação pesada? As pessoas, irmãos, a gente quando fala de humilhação, a gente sempre coloca no lugar de vítima. Mas tem uma música que fala assim: na vida real, o maior vilão sou eu. Queridos, eu não quero diminuir a sua dor, mas se você olhar para o Evangelho, o Evangelho não é para o outro, o Evangelho é para você. Não adianta eu pegar uma palavra e jogar para o outro. Se fulano tivesse aqui, olha lá, essa palavra é para ele. Usa a pregação para jogar nas costas do outro. Pessoas covardes. Deus está falando com você, Ele está falando comigo, e é o Espírito Santo que está falando, amém, irmãos? Porque geralmente nós olhamos por isso: eu sou humilhado. Talvez você seja mesmo, você já passou por momentos de humilhação, mas ainda assim você não consegue viver sem humilhar outros. Pessoas que acham que é melhor do que o outro por alguma coisa, por causa do cabelo, por causa da cor da pele, por quanto que eu tenho no bolso. Não existe ninguém melhor do que o outro. Nós viemos de Adão, irmãos, somos todos iguais, não existe ninguém. Hoje você se sente melhor do que o outro, amanhã esse outro vai te servir, amanhã vai ser esse outro que vai se estender a mão para você. Então eu quero falar para você que sente e passa por um tempo de humilhação. Eu sei que você já passou, eu também já passei, irmão. Eu já passei. Pessoas que enfrentam humilhação no decorrer da vida. Alguns sintomas de quem enfrenta humilhação: vergonha excessiva, sentimento de inferioridade, medo de exposição, timidez extrema, autossabotagem, complexo de incapacidade, dificuldade de se posicionar, necessidade de esconder dores. Mas Filipenses capítulo 2 verso 8: e achando-se em forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Isaías diz: ele foi humilhado. Irmãos, Jesus foi cuspido, Jesus foi zombado. Olha para essa mesa aqui. Jesus foi açoitado, Jesus foi preso, ele foi exposto publicamente. Você que é membro aqui da igreja sabe,
Nós sabemos que aquele vinagre que colocaram na boca de Jesus era uma esponja que as pessoas se limpavam depois de defecar. Você não sabe o que é humilhação. Lembra daquela imagem católica de um Jesus de olho verde e com as suas partes íntimas tampadas com lençol? É fake news. Ele estava nu, todo machucado, exposto para que todos o vissem. Ele sabe o que é humilhação. Colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, bateram no seu rosto, riram da sua dor. A humilhação tenta destruir a dignidade das pessoas, irmãos. O inferno tenta convencer que pessoas humilhadas perderam o valor. Mas olha para essa mesa. A cruz prova que o valor de alguém não está no que fizeram contra ele ou contra ela, mas está no que Deus declara a respeito dele ou dela. Jesus foi humilhado na terra, mas ele foi exaltado nos céus. Eu não gosto de falar isso, senão não vou cantar a música da Bruna Carla, né? Sabor de mel. Mas Deus transforma cenários de humilhação em plataformas de exaltação, irmão. Não para você se julgar superior, mas para que as pessoas vejam e creiam que Deus é contigo, que Ele te honrou, e você passou e agora é canal de Deus para abençoar outras pessoas. Você é capaz de dizer para alguém: eu já passei por isso, eu venci, você vai vencer, o Senhor é conosco. Quarto, penúltima guerra dessa noite é a guerra chamada injustiça. Pessoas que já foram injustiçadas e têm vivido, passam ano e ano debaixo do peso da injustiça. Alguns sintomas de pessoas que foram injustiçadas ou que estão sendo injustiçadas: revolta constante, dificuldade de perdoar, amargura, desejo de vingança, desconfiança excessiva, coração endurecido, questionamentos contra Deus, sensação de perseguição. Interessante, tem gente que é injustiçada, mas é seletivo. A minha injustiça é seletiva. O que eu sofri de injustiça pelo João, pelo Pedro eu não aceito. Aí você quer abrir mão de tudo. Deixa eu te falar uma coisa. O Evangelho manda você tratar, perdoar a todos, reconciliar, restabelecer, continuar, se manter, edificar, abençoar. Nós estamos vendo uma música aí, a música é maravilhosa. Lobo na pele de cordeiro. Aí a menina canta assim: eu tenho amado meus amigos, mas meus inimigos não. Alguma coisa assim. É isso. Eu amei aquela música porque ela fala muito de mim. Tem mais alguém que se identificou com essa música? Que bom, eu não estou sozinho nessa, né? Injustiça. Eu já estou na injustiça? Nenhum crime achei nesse homem. Quem disse isso? Pilatos, em Lucas 23, verso 4. Pilatos falou: eu não achei nada nesse homem para condenar ele. Opa! Condenado. Ele declarou que ele estava sendo injusto em ouvir a voz do povo. Se tem um homem que foi injustiçado nessa terra, publicamente, esse homem foi Jesus. Ele foi condenado injustamente, sendo inocente. Falsas testemunhas se levantaram contra ele, julgamentos manipulados aconteceram. Pilatos reconheceu a sua inocência, ainda assim mandou condenar. Injustiça, irmão, gera revolta, sim ou não? O coração revoltado adoece. É aquela injustiça que você viveu há 30 anos atrás, e essa revolta não sai do seu peito. É porque você não entendeu ainda que aquele que fez tudo por você foi mais injustiçado que você, perdoou aqueles que o injustiçaram e perdoou você também.
Porque o injustiçado, às vezes, ele também causa injustiça, sabia? Jesus não. Jesus era justo, e ainda assim Ele perdoou todos que cometeram injustiça contra Ele, para dizer para você, não importa a injustiça que você viveu, não importa o tamanho da dor que você sentiu, Jesus é capaz de tratar essa guerra e te dar vitória também sobre essa guerra chamada injustiça. Jesus nos ensinou algo poderoso: nem toda injustiça será resolvida nessa terra, mas nenhuma injustiça ficará sem resposta diante de Deus. O silêncio de Jesus, olhe para a mesa, muita atenção aqui por favor. O silêncio de Jesus na cruz, Ele poderia rebater, não podia? Estava escrito: como ovelha muda perante os seus tosquiadores. Ei, olhe para mim. Ele poderia rebater, mas o silêncio de Jesus gritava a confiança que ele tinha em Deus. Você que sofreu algum tipo de injustiça, aproveite essa oportunidade terrível para mostrar para o mundo e para você primeiramente que você confia num Deus que é fiel e que em breve se levantará em seu favor. Quem entrega sua causa a Deus não precisa viver escravo da amargura. Eu não estou minimizando o que você passou não, irmão. O que eu estou dizendo é que por maior que seja a injustiça que você viveu, existe um Deus que é muito maior do que isso, e te trouxe aqui hoje para te libertar desse sentimento, para cessar, para acabar com essa guerra que você tem lutado contra você mesmo. Por fim, a última guerra que queremos falar nessa noite é a terra da traição, a guerra da traição. Existem pessoas que nunca conseguiram romper, superar uma traição. Alguns sintomas: dificuldade externas de confiar, dificuldade extrema de confiar em alguém, bloqueio emocional, frieza sentimental, medo de se entregar novamente, pensamentos obsessivos sobre o passado, dor profunda ao lembrar da ferida, crise de identidade, sensação de decepção permanente. Mas existe um que passou pela traição. João 13:18. Aquele que comia do meu pão levantou contra o meu calcanhar, Jesus disse. A traição veio não de um inimigo distante. A traição que Jesus viveu veio de alguém muito próximo. Judas caminhou com Jesus. Judas ouviu os sermões de Jesus. Judas viu o milagre de Jesus. Ele participou da mesa com o mestre. Mesmo assim, traiu Jesus por 30 moedas de prata. Quero falar para você que sofreu uma traição, seja sentimental, traição financeira, traição ministerial. Irmão, eu queria muito profetizar sobre a tua vida que não vai viver traição, mas eu não posso mentir. Mas uma coisa eu posso dizer: Ele mostrou que é possível vencer, triunfar, continuar, cumprir o propósito para além de traições. As maiores dores normalmente vêm de pessoas que tinham acesso ao nosso coração e nos traíram. Mas Jesus venceu a traição, sem permitir que a traição se tornasse no seu coração um ódio. Na cruz, o que Jesus diz? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Quem não vence a traição corre o risco de se tornar parecido com quem o feriu. Quem não vence a guerra da traição corre o risco de se tornar parecido com quem o feriu. Fique tranquilo, eu também sei o que é ser traído, eu sei o que é ser decepcionado, eu sei, irmão, a dor de uma traição, eu sei. Mas eu sei que o que ele enfrentou na cruz do Calvário foi muito maior do que todos nós aqui juntos. E ainda assim ele rompeu e mostrou para mim e você como proceder. Vamos lá então? Jesus passou pela rejeição,
Jesus enfrentou a guerra do abandono, Jesus enfrentou a guerra da humilhação, Jesus enfrentou a guerra da injustiça, Jesus enfrentou a guerra da traição, mas em uma dessas guerras conseguiu destruir o seu propósito. Coloca para mim o salmo novamente. Coloca o salmo para mim novamente. Salmo 46, verso 9. Qual é o tamanho da guerra que você enfrenta hoje? Qual é o tamanho da batalha que você está enfrentando hoje? Sei da minha, irmão. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida, porque essa palavra veio ao meu encontro. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Não existe dor, não existe traição, não existe medo, angústia, não existe opressão, nada, não existe nenhum trauma, dor, nada longe do alcance desse Deus. Quem toma posse dessa palavra? Feche os seus olhos, feche. Talvez você agora pode fazer uma breve reflexão. Guerra da rejeição. Essa palavra foi para você. A guerra do abandono, humilhação, injustiça, traição. Nós vamos ouvir uma canção e você vai ter um momentinho com Deus no seu lugar. Se quiser me encontrar, talvez você foi rejeitado lá na sua infância, abandonado, humilhado. Se quiser, você tem vivido dias de injustiça, você viveu uma traição pesada. Quer dizer que Jesus passou tudo isso na cruz do Calvário, tudo isso. E é por causa dele que eu estou aqui. É por causa dele, é crendo que ele pode fazer. Eu sou prova viva que Deus pode transformar. E a minha oração é: Senhor, cessa essa guerra. Cessa essa guerra, Jesus. Cessa essa guerra, Deus. O Senhor disse: é o Senhor que faz cessar as guerras. Cessa essa guerra, Senhor. Ouve o nosso clamor, Jesus. Quando a guerra acaba, a paz vem. Cessa essa guerra, Jesus. Ajuda-nos, Deus. Ajuda, Senhor, a quebranta o meu coração, Pai. Mostra-me, Deus, o que eu preciso fazer, como proceder, em nome de Jesus. Olha para mim. Vamos concluir com a parte B? Vamos concluir, amém? Parte B do Salmo. Irmão, ele faz cessar as guerras. Poderíamos ir embora aqui, já estava bom demais. Eu tenho uma palavra. Quem aqui tem uma palavra? Quem toma posse dessa palavra? Pastor, ele faz cessar as guerras, tá? Mas ele usa soldados. Você quer guerra ou quer paz? Você quer guerra ou quer paz? Tem que saber, né? Eu quero paz, mas eu faço guerra. Ele faz cessar a guerra, mas ele usa soldados. Foi Israel que lutava, Deus dava vitória. Para, só. Vamos parar, vamos. Eu quero assumir que eu preciso parar, irmão. Eu preciso melhorar. Vamos parar de criar coisa, vamos. Parar de fazer inferninho, vamos. Ninguém disse amém, só eu. Meu Deus do céu. Deus tem uma palavra para você nessa noite. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra. Podemos ir embora? Ele ainda tem algo para nós. Ele, irmão, toma posse. Além de cessar a guerra, acabar com a guerra, sabe o que ele faz? Ele quebra o arco. Irmão, o que era instrumento para jogar, ele quebra o arco. Ele não só dá paz, ele não só cessa a guerra, mas ele quebra o arco.
Ele quebra o instrumento da guerra. Ele corta a lança. Ele destrói a lança. E ele queima os carros de guerra no fogo. Ele queima. Queimei minhas carroças, Senhor. Deixa Deus queimar o seu carro de guerra hoje. Porque dar barquinho sem peixe é fácil. Ei, Pedro, eu quero ver dar barco cheio de peixe. Oh, deixa eu subir no seu barquinho aí. Eu vou falar aqui. Pode ir, não peguei nada a noite inteira. Ai, meu irmão, mas o mesmo evangelho fala em Lucas 5, que depois que os barcos encheram de peixe, agora eu quero ver se você vai entregar o barco para ele. Que tem gente que é bom para entregar só barco vazio. Quando o barco enche, aqui eu administro, Deus. Queimei minhas carroças. Queima o seu carro de guerra. Deixa Deus quebrar essa lança chamada língua, que fere, que machuca, que evita a reconciliação. É a sua língua que inibe a reconciliação. É a sua língua, é a sua lança que contribui para a guerra. Mas esse Deus é poderoso para te curar nas emoções. Não importa o que você viveu hoje, Ele acaba com a guerra. Ele cessa com a guerra. Até os confins, em qualquer situação, Ele chega. E Ele também quebra o arco. Ele corta a lança. E Ele queima os carros de guerra no fogo. Ou seja, Ele cessa e não permite que outra guerra aconteça. É porque você é emocionado. É porque a gente aprendeu que vir num culto como esse é ficar emocionado e chorar. O evangelho, irmão, não é algo que vai fazer você emocionar, não. Se é autoajuda, coach, palavra de, sabe? Não, irmão. O evangelho é confronto. O evangelho é decisão. Você tem duas opções. Você sai daqui emocionado, ou você sai daqui transformado. É duas. Pega essa lança, deixa ele quebrar. Pega esse carro de guerra, coloca na mão dele. Ele vai queimar. A guerra vai cessar e ela não se levantará mais, porque você foi curado. Você perdoou. Você restaurou. Foi você. Ei, Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco, diga amém. Ele corta a lança, queima os carros. Irmão, sabe qual é a palavra de Deus para a sua vida nessa noite? Para que a guerra se cesse. Você já entendeu que é qualquer guerra, até o fim da terra. Para que isso aconteça, você precisa pegar o seu arco, você precisa pegar a sua lança, precisa pegar os seus carros de guerra e dar a Ele. Porque é Ele que quebra o arco, é Ele que corta a lança, é Ele que queima o carro. Abra sua mão assim, abre, olha só. Deus não apenas termina a guerra. Vamos lá, Israel. Deus não apenas termina a guerra. Spurgeon, com as mãos abertas, Spurgeon disse algo extraordinário. Deus não apenas termina a guerra, Ele também destrói todos os instrumentos dela. Deus não só termina a guerra, mas Ele destrói todos os instrumentos da guerra. Aquilo que dava poder à guerra, agora é destruído por Deus. Quando Deus age, até o que alimentava o caos perde a força. Aquilo que alimentava o conflito perde o poder.
Spurgeon é sensacional. Comentário de Spurgeon sobre o Salmo, irmão. Já que você vai ler o Salmo, procura o comentário de Spurgeon a respeito do Salmo. E no versículo 9 ele fala sensacional. Ele fala assim: Deus não só termina a guerra, comentário de Spurgeon sobre o versículo, mas Ele também destrói os instrumentos que causam a guerra. O que você veio fazer aqui hoje? Quebrar a lança, quebrar a flecha, arco, né? Já coloquei a flecha no meio, quebra tudo. Você veio aqui queimar carro, não é carroça não, carroça é outro dia. Envia-me, Senhor, aí beleza, outro dia a gente fala isso. Hoje você vai queimar seus carros de guerra. Desarme, irmão. Você tem 2 inimigos só. Primeiro, quem sabe? Você mesmo. Segundo, o diabo, que é o vosso adversário. A nossa luta não é contra a carne. Deixa ele quebrar esse arco. Deixa ele queimar essa carroça. Ei, em nome de Jesus. Olha para a mesa, olha para a mesa. A cruz parecia a derrota, né? Mas era só o começo da vitória. Hoje nessa mesa de ceia, a cura para emoções feridas, a restauração para corações quebrantados. Quando termina a guerra, não tem instrumento de guerra mais, tem o quê? Paz. Nessa mesa, Deus reconciliou Ele com o homem. Essa é a mesa da paz. Paz com Deus, paz com os homens. Nessa mesa tem paz para almas cansadas. O Cristo que sofreu humilhação, abandono, traição, é o mesmo que venceu. O mesmo Cristo que morreu é o mesmo que ressurgiu. O mesmo Cristo que padeceu é o mesmo Cristo que foi assunto aos céus e te restaura nessa noite. Restaura você nessa noite. Te dá vitória sobre guerra nessa noite. Fica de pé no seu lugar. Queria convidar os diáconos aqui à frente. Dá uma glória a Deus aí, irmão. Dá uma glória a Deus aí no seu lugar. Quem foi abençoado? Diga amém. Deus falou com você nessa noite? Olha aí. Nunca pare de não pare, aguarda, nunca pare de adorar. Em tempos de guerra, rejeição, abandono, humilhação, injustiça, traição, palavra, profetiza sem parar. olha aí, ó. Descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Irmãos, enquanto nós preparamos para comer e beber dele, o Espírito Santo falava no meu coração aqui. Olha que canção maravilhosa, composta por uma mulher, né? Maravilhosa. Tive a oportunidade de conhecer a pastora Ludmila pessoalmente. Uma mulher que lutou bravamente contra uma doença e foi para a glória adorando a Jesus, sabe? Ela não esmureceu. Ela batalhou até o final, né? Sabe o que Deus está falando comigo aqui agora? Ouvindo essa canção? Deixa eu te falar uma coisa. Deus quebrou sua lança hoje. Deus quebrou seu arco hoje. Deus queimou os seus carros de guerra hoje. E aí a paz vem. Sim ou não? Pode continuar, Israel.
a paz vem, não vem? Espera aí, pastor, então eu vou ter mais lutas. Sim, virão outras lutas. Mas agora eu não tenho arco, mas agora eu não tenho lança, agora eu não tenho carros. Mas o Senhor te entrega hoje novas armas. A adoração é uma delas, a oração é uma delas, porque quando você não tem lança, você é obrigado a orar. Quando você não tem carro de guerra mais, você só tem adoração. Você não tem lanças, mas agora você tem o jejum. A sua batalha será vencida na oração, na adoração. Ai, irmão, levante as suas mãos, adora Jesus, adore o Senhor no seu